Continuando a montagem do motor, agora vamos colocar a camisa e os pistões. Uma coisa que vai ser utilizado aqui nessa montagem são esses anéis aqui. Neste meu caso, ele é de 1 milímetro e ele vai ser colocado aqui. Aí alguém vai falar assim, por que você vai usar calços de 1 milímetro? Eu vou usar calços de 1 milímetro porque eu não quero uma taxa de compressão muito alta. Qual que é um problema da taxa muito alta, acima de 9, de 10, que muitas pessoas não falam e nem se ligaram nisso? Que você não vai poder, lembrando que eu estou falando em relação a esse motor, a esse projeto. O que vai acontecer? Então, você tendo uma taxa de compressão muito alta, você tem que usar uma curva de avanço travada. Talvez ali um ponto em 10 graus negativo, 5 graus negativo, talvez até a 0 grau. E você vai ter um final ali de 18 graus. E olhe lá, se não tiver que travar todo o distribuidor para não bater pino de alta. Claro que aí vai de projeto para projeto. E às vezes você tem um carro que ele está taxado e ele não é gostoso de dirigir. Então tem essas situações também. O fato é que é o seguinte, eu quero usar essa curva de avanço, que é a 0,35, que eu transplantei para o outro distribuidor, que é o que a gente vai usar, tá bom? E aqui a gente tem então que fazer esses calços. Aí monta-se com esses calços, eu tenho 4. E aí o que vai acontecer? Eu vou baixar então a minha taxa de compressão. No último cálculo que eu fiz, ele ficou algo em torno de mais ou menos ali 8,4, o que é bem interessante. Eu prefiro usar esses calços aqui, porque eles ficam entre o bloco e a camisa. Eu não gosto de colocar lá no cabeçote, mas não é um problema, é uma preferência minha. Então nesse caso aqui, eu vou fazer a montagem e dessa vez a gente vai utilizar esses negocinhos aqui, que eles vão aqui dentro. E o que acontece com isso aí? Eu consigo não usar aquela outra trava que fica aqui. Eu não sei se isso daqui é um consumível, se vai dar problema. Nunca o utilizei, é a primeira vez. Então, eles ficam bem dentro aqui assim. E aí o que vai acontecer? Ele não pega na camisa aqui. Então ele fica ajustável. Provavelmente ele vai ficar escorregando aqui junto, mas não vai danificar a camisa. Pelo menos é o que a gente espera. Fora isso daí, é para ele trabalhar assim, bem rente. E é o que a gente vai utilizar então, dessa vez. Mas se você tiver aqueles grampinhos que vai aqui, funciona igual, não vai ter problema, não é uma coisa que sem isso daqui o motor não vai funcionar, ou que você colocando isso daqui você vai ganhar 30 mil cavalos de potência. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então isso aqui é um dispositivo aí que eu tive acesso e é o que eu vou usar. Mas se você não tiver, pode pôr do outro ali que vai dar certo também, sem problema. Sempre deu, não é agora que não vai dar certo. Então as diferenças é essa. O que eu vou fazer? Eu vou passar uma cola aqui e vou colocar isso aqui com uma cola por cima e é isso. E qual cola que eu vou usar? Aquela mais top do mercado. Essa aqui, ó. Então, ou seja, eu não vou ficar aqui falando, tem que ser a cola tal, tem que ser não sei o quê, porque isso é uma grande balela. Você consegue fazer com essa cola, você pode usar uma cola branca, também vai dar certo. Aí vai da sua coragem. A questão de taxa, não sei se eu consegui expressar bem direito, mas em resumo é o que? Taxa muito alta, você tem que usar ponto muito baixo ou atrasado. Quando você tem um motor ali na casa de 8 a 8,5, você consegue colocar ali um ponto inicial de uns 10 graus e um final aí de 37. Só que, se você estiver usando um carburador igual ao meu, aí você se obriga a colocar um ponto de 7 graus,
porque quando você liga a cápsula de avanço, ela faz ali o controle, então deixa um pouquinho mais adiantado. Claro que cada situação é uma situação. Então isso é por causa do meu carburador. Mas se você estiver usando o carburador normal, provavelmente você não vai ter esse problema. Mas é aquilo, depois que você monta é que você vai fazer os ajustes. Então por enquanto a gente está colocando as peças que compõem o motor. Questão de ponto, questão de giclagem, isso aí a gente vai ver depois. Para fazer essa montagem não tem muito segredo, você precisa só limpar isso aqui, limpar essa bordinha, porque tem óleo, eu montei com bastante óleo aí. E aí o que vai acontecer? Então agora eu vou fazer a primeira montagem, que vai ser das camisas. A setinha, como eu já tenho falado, ela tem que ficar voltada para o lado do volante. E não é legal você mudar isso aqui. Outra coisa, você pode também, eu estou usando aqui de 1 milímetro, mas aí você tem que ver qual é que se aplica à sua situação. No meu caso, eu escolhi 1 milímetro. Para fazer a colocação do pistão, o que eu faço? Eu já passo ele aqui, desta forma. Neste caso, que eu estou usando esses botões, então por aqui eu desço o botão assim e vou até encaixar ele ali. Aí encaixou, ele vai ficar paradinho lá, dessa forma. Aí desse lado aqui, é só colocar ele aqui, nessa posição assim, que não tem como você errar. Agora é só analisar que esse aqui está um pouquinho para dentro e esse aqui está mais para fora. Aí é fazer o ajuste. Aí você pode empurrar ele um pouquinho mais para dentro e aí então levar ele até lá para ficar igual esse aqui. Feito isso, a camisa já vai passar. E aí então é só fazer chegar até lá, porque eu já coloquei a cola aqui no anel, embaixo da camisa. Aqui não precisa, porque só isso aqui resolve. E aí então já está pronto a colocação. Quando você vai usar o grampo, aí esse lado aqui você já coloca o grampo antes, e aí depois coloca o pino e o grampo do outro lado, porque senão fica ruim de espaço. Dá para fazer? Dá, só que você vai sofrer um pouco mais, então você já coloca antes. Neste caso aqui não precisa, você desce ele por aqui, ele cabe certinho, tem espaço suficiente. Você não vai ficar aí brigando com ele aí para colocar no lugar. Agora eu uso esses pinos aqui para segurar a camisa no lugar, porque quando eu tenho que girar o motor para poder deixar a biela mais para fora possível para que eu consiga fazer a montagem, acontece da camisa sair junto. Em algumas situações, tem situações que não sai, mas tem situações que sai. Eu acabei colocando isso aqui para segurar. Não precisa apertar muito, porque é só para manter na posição. O que vai acontecer? Próximo cuidado é qual? É que aquela seta esteja apontando aqui para o volante do motor. Virando o motor, a mesma coisa. A seta que está aqui, ela vai ficar apontada para o volante do motor. Aqui tem bastante óleo, porque eu deixei com bastante óleo nos pistões quando eu parei a montagem da última vez. Então o óleo continua aí. Agora o que a gente vai precisar para continuar a montagem do motor? A gente vai precisar de cabeçote. Depois, vindo aqui o conjunto, aquela latinha daqui de baixo, as capas de tucho, e aí indo assim, finalizando a montagem. Eu nunca vi vazamento aqui, mas eu sempre coloco uma cola, um pouquinho, não muito,
Ali eu já tenho esse anel que ficou ali, nos 4, todos eles de 1 milímetro. Considerando aqui o PMS do cilindro 1. Quando eu fiz a montagem do motor eu já deixei assim. Então considerando aqui, apontado para o cilindro 1, e aqui a chaveta toda para o lado esquerdo, então a gente vai ter o PMS do cilindro 1. E eu tenho então essa distância aqui, que é o controle da taxa de compressão. Existe uma situação aqui que é a seguinte: o manual vai falar para você deixar entre se eu não me engano, entre 1.5 e 1.2, que é a luz do pistão. Essa aqui está mais devido ao controle de compressão que eu fiz. Então ele poderia ficar mais para cima ou mais para baixo. Ficou aqui porque eu tenho aqui o anel de 1 milímetro. Então se aqui estava 1.2, então ficou 2.2. Mas eu já detalhei isso aí no vídeo passado. Então por isso que vai ficar essa bordinha grande assim. Tem situações que ela fica menor, mas cada motor aí é um motor, então você tem que seguir o padrão ali que você está fazendo. Neste caso aqui ficou assim para conservar a minha taxa de compressão em 8,5, ou talvez um pouquinho menos, mas isso devido que o cabeçote que eu vou colocar aí ele já é mexido, então ele já não está original. E agora é só esperar então chegar a hora de colocar os cabeçotes. Então neste motor a gente está optando pela taxa de compressão de 8.4 a 8.5, mais ou menos. Aqui não vai ter bomba de combustível mecânica, já vamos para a elétrica. Espero que este vídeo te ajude de alguma forma e até um próximo vídeo.